Conosco o delegado Márcio de Abreu Moreno, titular da DPD Estrela e que responde também pela Delegacia de Polícia de Cruzeiro do Sul. Delegado Moreno, bom dia. Bom dia a todos aqui da rádio, bom dia aos ouvintes, sempre um privilégio, uma satisfação estar aqui com vocês. A Secretaria de Segurança está apresentando um relatório sobre perdas em prédios, de viaturas, envolvendo a cheia do começo do mês de maio. É bem significativo. A DP da Estrela, a Delegacia da Estrela, lá no Oriental, também foi atingida, né? A Delegacia de Estrela hoje está no centro. No centro. No centro. Mas em área mais baixa ainda. Uma área mais baixa, ali na Coronel. A gente teve em torno de 80% da delegacia foi inundado. Né? A gente não teve grandes perdas patrimoniais, porque fizemos uma pré-operação, digamos assim, né, de prevenção. Retiramos as viaturas, os computadores, mas a estrutura orgânica do prédio foi duramente afetada, né? Nós estamos atendendo provisoriamente na prefeitura para fazer os registros de ocorrência, até porque ainda estamos na limpeza e descarte de materiais da delegacia que tem sede ali no centro de Estrela, e acreditamos aí que até o final do mês conseguimos voltar à normalidade. Até aproveitando o espaço aqui. No mesmo prédio? Mesmo prédio, pelo menos provisoriamente, né? A gente está entrando em contato direto com a Polícia Civil, com a administração, Porto Alegre, e estamos viabilizando possibilidades, né? Não posso aqui agora falar, porque ainda estamos fazendo alguns estudos, mapeamentos, até para reestruturação, mas acredito que nós vamos mudar de prédio. Bom, com relação à situação vivida pós-cheia, especialmente segurança de flagelados, segurança de pessoas em abrigos públicos, por exemplo, ou as preocupações que tem a segurança pública nesse momento meio nevrálgico que vive a sociedade gaúcha, ainda um momento de perturbação psicológica, e quando isso ocorre, acende o alerta para alguns crimes, algumas ilicitudes que se tornam mais comuns. Qual é o cenário que o senhor está visualizando, tanto em Estrela, na região Cruzeiro do Sul? O cenário com relação aos índices de criminalidade é normal. Tá? O que se tem, por óbvio, né, numa situação de calamidade, é uma sensação de vulnerabilidade, né, e uma sensação de vulnerabilidade psicológica coletiva, não só individualizada, que é o nosso, digamos assim, o nosso cotidiano. Agora, se a gente for analisar os dados frios cartesianos da criminalidade, nós não tivemos aumento expressivo de nenhum crime. Né? O que acontece? Aquela criminalidade ordinária que ocorre no bairro, ela se repete no abrigo. Né? Ou seja, tu não vai ter uma redução da criminalidade em razão da calamidade. O que se pode ter, e estudos em países, em regiões que sofreram alguns abalos, por exemplo, tem um estudo profundo com relação ao Katrina, em New Orleans, demonstram que, dependendo de determinadas omissões ou ações estatais, tu pode ter aumento de determinados crimes. O que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, até o presente, quer dizer, aqui na região do Vale do Taquari, até o presente momento, é uma redução da criminalidade. Nós tivemos redução de crimes. Isso dos crimes mais graves, né? Dos crimes mais graves. Quais são os crimes assim que tem um monitoramento muito específico, padronizado praticamente em todo o estado, tá? Que faz parte do GSEG? Os crimes violentos letais intencionais, que são aqueles dolosos, né? Então o homicídio, o acidente de trânsito com morte, como ele é culposo, ele é fruto de uma negligência, imprudência ou imperícia, ele não entra nessa estatística. A estatística é quando a pessoa age com a intenção. Com o dom. Então, isso, exatamente. Então tu tem assim, os crimes violentos letais intencionais, e aí tu tem o homicídio, o feminicídio, tá? A instigação, induzimento, auxílio ao suicídio, ao infanticídio, e depois tu tem o roubo a veículos, roubo a pedestres, e alguns crimes que são selecionados, crimes de violência sexual, tráfico de drogas, roubo à residência, furto de veículos, e todos os crimes com violência na sua forma executória, o homicídio doloso, o roubo, o estupro, todos eles tiveram redução. Circulação de drogas aumentou.
Mas aí é um fator, como é que eu posso te dizer? Isso é muito abstrato. Não, a circulação de drogas aumentou. Mas as apreensões comprovam isso. É que às vezes a apreensão ela demonstra uma persecução mais eficiente e efetiva do que propriamente um aumento da demanda, né? A gente sempre tem que trabalhar com aquilo que, pelo menos na lógica investigatória, com questões que têm um embasamento científico muito forte. Então, assim, né, até recentemente saiu um novo relatório do Escritório de Políticas contra Drogas da ONU, né? O Brasil é o segundo país no mundo em consumo de drogas. E o estado do Rio Grande do Sul está entre os 10 do Brasil, com mais consumo de drogas e de substâncias lícitas, tidas como lícitas, mas daí por adolescentes, que acaba também sendo uma infração penal, né? De quem fornece, de quem vende, de quem permite. E somos também uma rota principal de escoamento de drogas para o resto do país e para a União Europeia. Sim, somos. E também temos uma questão ali que a gente faz fronteira seca com 2 países que têm, digamos assim, países que têm uma tradição bélica de aquisição e exportação de armamentos, né? Então isso também acaba atraindo mais, porque tu consegue daqui a pouco, na logística do crime organizado, aliar o tráfico de armas com o tráfico de drogas. Pela sua experiência, a drogadição não está levando a menos ilicitudes do que no passado ela induzia o consumidor a fazer? Pois é. O que eu vou lhe dizer? Porque há uma preocupação no uso, no comércio, no contrabando, na venda e tal. Mas o drogado, nesta situação que vivemos, uma situação até psicológica bem acentuada, que todos vivem, né, uma situação muito delicada, lá pelas tantas ele utiliza esta drogadição, essa ilicitude, o componente até como atenuante da situação psicológica dele, e não para cometer um crime como no passado era mais frequente acontecer, né? O drogado era praticamente induzido ao roubo para poder manter o vício. Sim, isso ocorre, né? Principalmente o furto de pequenos objetos, o furto entre aspas, né, de bagatela, que a gente chama, insignificante, normalmente ele é praticado com a intenção da troca, né, de um computador, de um eletrodoméstico por pedra de crack, né? Aí é uma droga até bem direcionada. Na maioria das vezes, quando a gente chega numa autoria de furto ou de roubo, mas aí o roubo mais a pedestre, está vinculado a um dependente químico de crack. Aí é bem especializada a droga. A droga, ela tem, digamos assim, uma reincidência específica. Ela é causadora dessa reincidência específica de forma muito clara e evidente, né? Até seria oportuno que tivessem mais estudos em relação a isso, até para, de repente, aprofundar aí alguma alteração na legislação penal, né? Até porque ele fica bem fora de si, né, com o crack. Um pouco diferente do que é a maconha e depois a cocaína. Sim. Com relação aos abrigos, com relação às pessoas em situação de vulnerabilidade, qual é a dificuldade que a polícia está tendo para manter uma vigilância maior? Ali em Estrela, nós estamos trabalhando com uma sinergia, fazemos reuniões semanais, conversas semanais. Claro, né? Por exemplo, tem um estudo da URG, se eu não me engano, não sei se os senhores têm esse dado aí, podem confirmar, porque eu não tenho certeza do percentual, mas se eu errar, vou errar por pouco. Acredito que em torno de 46%, né, do município de Estrela foi afetado pela cheia. É isso, é por aí. Então a gente tem um contingente de pessoas que a gente agora tem que usar uma expressão dentro do mundo acadêmico, a gente já está usando essa expressão como refugiados ambientais. 46%. 46%. Então, assim, nós temos um número muito grande. Estrela, por exemplo, é uma das cidades do Vale que mais sofreu. E aí, então, as pessoas acabam tendo que abandonar suas residências, abandonar seus bairros, abandonar o seu cotidiano, seus bens, o que é muito doloroso. Ontem mesmo eu fui no Oriental para fazer diligências de rotina e foi solicitado por alguns familiares que a gente fizesse acompanhamento para eles fazerem, né, entrarem nas residências. Não sabe se as residências tinham sido ocupadas ou não e tal.
Então tu vê assim o sofrimento da população muito grande. E isso acaba refletindo no abrigo, ou seja, a pessoa tem a sua privacidade também vulnerabilizada, né? Imagina, né? O nosso cotidiano familiar, nosso mate aí de toda manhã, o nosso momento de reflexão, de convívio familiar, de orientação para um filho, tudo fica muito prejudicado. E aí o que acontece com o ser humano na situação de estresse? Aquelas pessoas que têm uma predisposição à violência, o que elas fazem? Aquelas pessoas que uma das primeiras formas de resolução de conflito é a violência, aí elas acabam trabalhando assim com a ameaça, com o constrangimento. Mas confesso que, num primeiro momento, eu tinha uma preocupação muito grande com o aumento desses índices e posso dizer que fui surpreendido positivamente. Diferente da região metropolitana, né? Diferente da região metropolitana. Acredito assim que as pessoas aqui do Vale do Taquari, em especial em Estrela, que estão sofrendo essa catástrofe de cunho, às vezes não só patrimonial, como ontem também, né? As pessoas também sofreram perdas afetivas, né? E elas estão conseguindo superar esse cenário, sobreviver a esse cenário de forma muito digna. E isso é muito importante de ser ressaltado, porque a notícia ruim, ela sempre se destaca. Mas impressionante, assim, ó, pessoas de 80 anos, 78 anos querendo colaborar, carregando saco de cesta básica. Então, assim, eu acho que a população está de parabéns. Tem que se dar evidência a esse diferencial da região, né? Solidariedade. Delegado Moreno, muito obrigado pela presença e pelas informações. Obrigado.